Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! Queridas crianças da catequese, que saudade de vocês! Espero que vocês estejam bem. Vamos invocar o auxílio divino para começar a nossa catequese. Vamos aprofundar a nossa fé cristã, a nossa fé em Deus, a nossa fé em um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso nós rezamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos, queridas crianças, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queremos consagrar esse nosso encontro, a nossa vida, o nosso coração, a nossa família, a Nossa Senhora. Por isso nós rezamos com amor e devoção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridas crianças, a nossa catequese de hoje tem um tema muito interessante. Nós vamos falar de um profeta. Você sabe o que é um profeta? Os profetas no Antigo Testamento, na história de Israel, no tempo anterior a Jesus, eram homens que falavam em nome de Deus. O profeta é um homem que foi escolhido por Deus. Deus entrou na sua vida, falou ao seu coração, o escolheu para ele se transformar em um instrumento de Deus. O profeta foi escolhido para falar em nome de Deus. Deus coloca as suas palavras no coração do profeta e o profeta diz as palavras de Deus para o povo de Deus, inspirado por Deus, movido pelo Espírito de Deus. O profeta fala em nome de Deus. Então, agora você já sabe o que é ser um profeta. Agora eu tenho uma pergunta difícil. A palavra profeta é para os homens, é masculina a palavra. Um homem é profeta, aquele homem é um profeta. E como é que eu falo quando eu quero me referir a uma mulher? E quando Deus escolhe uma mulher para falar em seu nome, ela vai ser uma profeta? Aprenda essa palavra que ela vale a pena. É uma profetisa. Você quer ver que no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo aparece esse termo? Se você tem a sua Bíblia, você vai pegar agora o Evangelho de São Lucas. São Lucas, capítulo 2,
Aí você vai procurar o versículo 36. Jesus é pequenino, é um bebezinho ainda, tem 40 dias de nascido, e José, o seu pai adotivo, e Maria, a sua mãe, vão ao templo de Jerusalém. E lá eles encontram Simeão, um velho homem de Deus, que acolhe o menino nos seus braços e agradece a Deus, porque está vendo, contemplando o Salvador. E no versículo 36, o Evangelho diz que nessa mesma oportunidade, a Sagrada Família encontrou uma mulher que vivia no templo. O nome dela era Ana. Vamos ler o texto? Capítulo 2, versículo 36 do Evangelho de Lucas. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Vejam que nós encontramos a palavra que nós estávamos procurando. O feminino de profeta é profetiza. Um homem é profeta, uma mulher é profetisa. O profeta ou a profetisa é o homem ou a mulher que Deus escolheu para ser seu instrumento. Deus escolheu o profeta ou a profetisa para falar por meio dele. Deus fala ao coração do profeta e o profeta fala, usa a sua voz, usa a força da sua voz para dizer ao povo o que Deus quer que o povo saiba, para levar ao povo de Deus uma mensagem de Deus. Que bonita essa missão! A missão de profeta é uma missão muito bonita. E você sabia que todos nós que somos batizados, e eu acho que você também é batizado, hein? Nós, eu e você, todos nós que somos batizados, nós devemos falar em nome de Deus, falar de Deus na nossa escola, na nossa família, entre os nossos amigos. Como cristãos, nós todos somos profetas. Deus nos ama, Deus é nosso amigo e Deus quer que nós conheçamos a sua palavra. Por isso que nós estamos lendo a Sagrada Escritura. Nós acabamos de ler o versículo 36 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Nós temos que conhecer a Bíblia, ter a Bíblia não só na nossa gaveta ou na nossa estante, mas conhecer também a Bíblia e deixar a palavra de Deus viver, estar no nosso coração, na nossa memória e no nosso coração. Assim, nós vamos ser no mundo profetas, vamos falar de Deus, vamos levar a mensagem de Deus para todos os homens. Pois bem, profeta e profetisa. Hoje nós vamos falar de um profeta e o nome dele é Jonas. Você sabe o que quer dizer Jonas? A palavra. Qual então seria o significado do nome Jonas? Duas teorias existem. Primeira, presta atenção, Jonas significaria pombo. Sim, porque na língua hebraica, na língua de Israel,
Yoná é pombo. E Jonas seria então o nome que faria referência ao animal pombo. Segundo a teoria, nós temos um nome em língua portuguesa que o pessoal usa que é parecido com Jonas, Jonathan ou Jonathan. Pois bem, esse termo Jonas ou Jonathan significaria literalmente dom, um presente, um dom de Deus, um dom de Deus para aquela família. Então, Jonathan poderia ser um dom de Deus também. Então tem essas duas teorias, ou significa pombo, ou significa dom de Deus. Você pode escolher, ou una as duas teorias também, significa as duas coisas, né? Não é um problema isso. Mas para a gente saber que em Israel todos os nomes tinham um significado. Por exemplo, Jesus, em hebraico, Yeshua. Yeshua. Yeshua quer dizer Deus salva. O meu nome, João, em hebraico, Yohanan. Yohanan, em hebraico, João em português, significa Deus derramou a sua graça. Ou seja, Deus derramou a sua graça na vida dessa criança. Então, todos os nomes em Israel têm um significado bonito, um significado santo. Isso é importante que nós saibamos. Pois bem, vamos falar do profeta Jonas. Você sabia que na Bíblia tem um livro que se chama Jonas? A profecia de Jonas. A profecia é aquilo que o profeta diz. São as palavras que o profeta oferece para o povo de Deus. O profeta leva uma mensagem para o povo de Deus. Essa mensagem de Deus que passa pelo profeta se chama profecia. Pois bem, você sabia que na Bíblia tem um livro que se chama Profecia de Jonas? Então, se você agora não tem uma Bíblia completa com você, só tem o Novo Testamento, você vai pedir para sua mãe, para o seu pai, para o seu responsável: preciso de uma Bíblia completa. E aí você vai procurar no índice da Bíblia o profeta Jonas. Vai lá, pode dar um pause na nossa catequese, procura a sua Bíblia e volta assim que você estiver com a Bíblia completa, que tenha também o Antigo Testamento. Estamos de volta, né? Você já voltou, já está com a sua Bíblia, e nós vamos dar continuidade à nossa catequese falando desse livro. Você já abriu a sua Bíblia no livro de Jonas, da profecia de Jonas. Você já viu que é enorme esse livro? Na minha Bíblia, o profeta Jonas, olha, essa página aqui, acabou. Pequeno, o livro de Jonas é uma pequena história. O profeta Jonas vive uma experiência muito bonita que Deus quis que todos os seus filhos, que todos os cristãos pudessem conhecer. Por isso Deus inspirou um autor para colocar por escrito a história de Jonas. Quem foi que escreveu o livro de Jonas? A gente tem que ser bem sincero, a gente não sabe. Talvez tenha sido o próprio Jonas,
ou outra pessoa que conheceu a história de Jonas. Mas vamos ver quem é este Jonas. O que foi que aconteceu com o profeta Jonas? O livro é pequenino, são apenas 4 capítulos. E o livro de Jonas começa assim. No primeiro capítulo, Deus chama Jonas e Jonas não quer fazer a vontade de Deus. Jonas não quer ser profeta. Jonas tenta fugir de Deus. Que coisa feia. Mas vamos ver por quê. Então o livro começa dizendo que a palavra do Senhor veio a Jonas. É um outro modo de dizer que Deus falou ao coração de Jonas. E se diz até o nome do pai de Jonas. Aprenda, o nome do pai de Jonas é Amitai. E aí Deus então falou ao coração de Jonas, dizendo: levanta-te, vai para Nínive, a grande cidade, e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Então Deus ele fala ao coração de Jonas para chamá-lo para uma missão de profeta. Ele deve deixar a casa dele, a terra dele, e ir para o norte, na direção de Nínive, que ficava lá na Mesopotâmia. Naquela época, Nínive era a capital da Assíria. A Assíria era um país muito forte que conquistava todas as regiões que estavam próximas das suas fronteiras. Eles conquistavam todos os povos, faziam guerra e ganhavam todas as guerras. E a Assíria conquistou a região do norte de Israel, conquistou as cidades de Israel. E provavelmente Jonas sofreu com essa invasão dos assírios. Muito provavelmente Jonas sofreu diretamente com a presença dos assírios na sua terra. Eles roubavam a comida dos israelitas, eles matavam os israelitas, eles levavam israelitas inteligentes para longe, para servirem nas escolas, na corte dos assírios. Foi um tempo muito difícil e Jonas não gostava dos assírios. Jonas tinha um coração fechado, ele não perdoava os assírios. E aí, quando Deus diz que ele deve ir até Nínive, essa capital dos assírios, e profetizar, dizer para eles se converterem, porque Deus já não suporta mais o pecado desse povo, aí Jonas diz: eu não vou. Jonas quer fugir da vontade de Deus. Veja o que diz depois o livro. Levantou-se Jonas, porém, ao invés de ir na direção de Nínive, Jonas tomou o caminho oposto. Jonas foi na direção de Tarsis, que era uma cidade muito longe de onde Jonas morava e muito mais longe do que Nínive. Jonas não queria fazer a vontade de Deus. Para ir para Tarsis, que ficava muito longe, Jonas precisava pegar um barco.
Então ele foi até o porto de Jope, desceu a Jope e encontrou o navio que estava indo para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou para ir com eles a Tarsis, longe da face do Senhor. Ou seja, ele não queria fazer a vontade de Deus, ele tentou fugir de Deus. Mas ele entra nesse barco, e o barco, quando está no alto mar, começa a sofrer muito vento, muitas ondas, o barco está quase naufragando. E aí todos os marinheiros, todo mundo que estava no barco estava com medo. E eles começam então a rezar, pedindo que Deus mostre por que isso está acontecendo. O que foi que eles fizeram de errado? E eles usam um costume da época. Eles tiram a sorte. Eles fazem um sorteio para descobrir quem é que fez alguma coisa errada no barco, porque eles preferem que essa pessoa seja jogada no mar para eles não morrerem todos. E aí, quando eles fazem um sorteio, adivinha? Quem é que foi sorteado? Jonas. Jonas, então, surpreso com aquela situação, porque eles querem jogá-lo no mar, Jonas então confessa o seu pecado. Ele conta que Deus tinha falado ao seu coração, tinha lhe confiado uma missão lá em Nínive, mas que ele tinha fugido de Deus. E por isso ele acha que aquela tempestade é um castigo de Deus. E aí o que os homens fazem, os marinheiros? Vamos jogar Jonas para o mar. Deixa Deus cuidar dele. Pelo menos morre só Jonas. Aí Deus vai acabar com essa tempestade e a gente vai seguir o nosso caminho na direção de Tarsis. Foi assim que eles pensaram. E eles jogaram então Jonas no mar. Vejam que no versículo 12, você pode ler aí na sua Bíblia: tomai-me e lançai-me ao mar, então se acalmará o mar ao vosso redor, pois sei que é por causa minha, por minha causa, que vos sobreveio esta grande tempestade. Vejam, Jonas reconhece: a culpa é minha, fui eu que fugi de Deus. Essa tempestade deve ser um castigo. Eu mereço morrer, porque eu estou fugindo de Deus. Me joguem no mar e se salvem. E ele então foi jogado no mar. E o que aconteceu? Jonas morreu? Imaginem você ser jogado no mar com ondas enormes, frio, com vento terrível. Jonas não morreu. Jonas não morreu afogado. Deus queria dar uma lição para Jonas, mas Deus não queria que Jonas morresse. Deus queria ensinar uma coisa muito importante para Jonas, que nós não devemos, não podemos fugir de Deus. Nós devemos viver sempre em comunhão com Deus. Sempre devemos escutar a Deus e obedecer a Deus. Colocar em prática o que Deus nos diz, o que Deus nos fala. E Jonas estava fazendo o contrário disso, estava desobedecendo, estava fugindo de Deus. Quando ele se viu nas águas do mar, tudo agitado, ele disse: eu vou morrer. Mas não. E o que acontece com Jonas? Jonas não morre afogado. Jonas foi engolido por um grande peixe. Deus mandou um grande peixe engolir Jonas para que ele não morresse afogado. Deus queria que ele ficasse dentro de um grande peixe por alguns dias, para ele poder refletir,
para ele poder se arrepender, para ele poder se converter, mudar de vida e passar a escutar e obedecer a Deus. E quando ele está lá dentro da barriga daquele grande peixe, normalmente a gente diz que foi uma baleia, mas a gente não sabe, foi um grande peixe, é o que o texto da profecia de Jonas nos ensina. Quando ele estava lá dentro, ele começa a rezar. Aí você pode ler no capítulo 2 da profecia de Jonas, ele reza: da minha angústia invoquei o Senhor e ele me respondeu. Mais adiante ele diz: lançaste-me às profundezas, no coração dos mares, e a corrente, as ondas me envolveram. Mais adiante, no versículo 8, ele diz: quando desfalecia em mim a minha alma, quando a minha alma parecia que estava morrendo, lembrei-me do Senhor, e chegou a ti minha oração, ao teu santo templo. E aí ele termina a oração dele dizendo: eu, com canto de ação de graças, te oferecerei sacrifícios, o que prometi cumprirei, a salvação pertence ao Senhor. Rezando, Jonas ofereceu a Deus o seu pedido de desculpas, o seu louvor, a sua gratidão. Vejam a importância da oração. Pedirmos perdão para Deus, agradecermos a Deus por tudo, entregarmos a nossa vida a Deus. Pois Jonas reza e Deus, então, feliz com a oração de Jonas, manda o peixe ir até a praia. E quando chega na praia, o peixe coloca para fora Jonas. E aí Jonas, o que ele faz? Ele obedece a Deus. Agora ele vai para Nínive. Ele vai até Nínive, que era uma cidade enorme, com muros muito grandes, com portões enormes e bonitos. E ele entra naquela cidade enorme, daquele povo que era inimigo do seu povo, que fazia mal ao seu povo, que destruía as cidades do seu povo, que roubava a comida, matava aqueles que faziam parte do seu povo. E aí ele começa a fazer o que Deus mandou. Deus mandou ele anunciar na cidade que a cidade deveria se converter, porque eram grandes os pecados de Nínive. E aí ele começa. Ele vai para um lado, vai para o outro, vai para as praças e anuncia que Deus viu o pecado de Nínive e que Deus não suporta mais esse pecado. Deus vai castigar a cidade se a cidade não se converter. Então a cidade precisa mudar. A cidade, os homens daquela cidade precisam mudar de comportamento, precisam viver segundo a vontade de Deus. Então Jonas foi para Nínive. Vejam capítulo 3 do livro. E Nínive era tão grande que Jonas precisou de 3 dias para atravessar a cidade de um lado ao outro. E ele então anunciava que Deus vai punir a cidade de Nínive em 40 dias se Nínive não se converter. O fato é que ele pregava, ele anunciava com tanta paixão, com tanto amor, com tanta autoridade, que as pessoas que escutavam ficavam maravilhadas e viam: esse aí é um profeta, é homem de Deus. Nós sentimos Deus nas suas palavras. E as pessoas começam então a escutar a Deus e a reconhecer os seus pecados. As pessoas começam a se arrepender. É verdade,
Nós somos pecadores, nós precisamos mudar de vida. E o profeta vai pregando, e o povo da cidade vai escutando, e vai se arrependendo, e vai querendo mudar de vida. E os ninivitas, diz o versículo 5 do capítulo 3, você pode ler comigo, os ninivitas creram em Deus, fizeram um jejum. Jejum é ficar comendo pão e água, comer bem pouquinho, para reconhecer, meu Deus, eu pequei, pedir perdão a Deus. E se vestiram com panos de saco. Todos os moradores assim fizeram. Os panos de saco são roupas muito pobres para dizer, olha, diante desse Deus que me chama à conversão, eu não quero usar brinco de ouro, nenhuma joia, nada bonito. Eu quero me sentir pequeno. Eu vou usar as roupas mais velhas, mais simples, né? Diante de Deus eu não sou nada. Essas vestes de saco significam isso. Eu não sou nada. Eu sou muito pequenino diante de Deus. Essas vestes indicam eu preciso do perdão de Deus. Eu errei, eu pequei. Eu preciso de salvação. E interessante, até o rei de Nínive vai escutar o profeta e vai fazer penitência, vai pedir, suplicar a conversão. Todo mundo, ricos e pobres. E agora o que acontece? Deus fica satisfeito, Deus vê que aquela cidade está pedindo perdão sinceramente, porque quando a gente pede, a gente se arrepende e pede perdão, Deus perdoa, Deus derrama o seu amor. E é isso que Deus vai fazer com Nínive. Deus vai perdoar a cidade de Nínive que se arrependeu dos seus pecados. E aí chega o capítulo 4. Jonas, quando vê que a cidade se arrependeu e que Deus vai perdoar a cidade, Jonas fica triste. Porque lá no fundo, como Jonas não gostava dos ninivitas, Jonas estava torcendo para a cidade não se arrepender, para Deus destruir a cidade. Jonas queria se vingar. Que coisa horrorosa! Jonas não tinha perdoado os ninivitas. Ele queria vingança. Ele queria que Deus destruísse a cidade. Capítulo 4. Quando ele viu que Deus ia perdoar a cidade, que Deus ia poupar a cidade, Jonas então reza de novo e diz: Ah, Senhor, não era esta a minha palavra, estando eu ainda em minha terra. Por isso é que eu fugi para Tarsis. Eu não queria que você perdoasse essa cidade. Eu queria que essa cidade fosse destruída. Todos fossem destruídos. Mas Deus não é um Deus vingativo. Deus não é um Deus da morte. Deus é o Deus da vida. Deus é o Deus do amor. Deus é o Deus do perdão. Por isso Deus, ele conversa com Jonatas. No versículo 4, Deus diz a Jonas: é correto ficares irado? Por que você está aborrecido? Eu agi com amor, eu agi com misericórdia, e você está aborrecido, Jonas. Você está errado. Aí Jonas saiu da cidade, ficou perto lá da cidade para ver o que ia acontecer. E aí ele armou uma barraquinha para ele, uma tenda. E aí Deus, que é muito bom,
vendo que ele estava, era um lugar muito quente, ele precisava de sombra, Deus fez crescer uma árvore ali do lado, né? O texto da profecia de Jonas fala de uma mamoneira. Então essa árvore cresceu e a sombra protegia Jonas, tornava a vida de Jonas mais confortável. Jonas ficou muito contente com essa árvore, porque a árvore estava protegendo ele do sol. E aí o que Deus fez depois para dar uma lição em Jonas? Mandou um bichinho comer a árvore. E de repente a árvore morreu e Jonas ficou lá no sol, naquele sol quente que feria a sua cabeça. E aí Jonas disse: tá tudo dando errado. Deus perdoou Nínive, não vou me vingar dessa cidade, até a mamoneira que estava aqui me protegendo morreu, tá tudo errado, tá tudo dando errado, eu não quero mais viver. Jonas estava triste, deprimido, estava arrasado. E mais uma vez Deus vem conversar com Jonas. Veja que Deus está sempre tentando conversar com Jonas. Deus quer ser amigo de Jonas. Deus também quer ser teu amigo, meu amigo. Deus muitas vezes quer conversar conosco. E a oração é isso. A oração é a gente conversar com Deus. E aí Deus disse: é correto ficares irado por causa da mamoneira? Você está querendo morrer porque a árvore aqui que dava sombra morreu, foi comida pelo verme? Deus então disse para Jonas: você está aí chorando por causa de uma mamoneira que morreu. Agora imagina como eu ia ficar triste se eu tivesse que destruir a cidade de Nínive com tantas pessoas dentro. Aí Jonas começou a entender: é mesmo, Deus está me ensinando o amor dele. Jonas estava lamentando porque aquela árvore, uma árvore, tinha morrido. Muito mais triste seria se uma cidade cheia de pessoas, enorme, 3 dias para percorrer a cidade, se uma cidade cheia de pessoas tivesse morrido. Não. Jonas não tinha entendido isso antes, mas agora ele está entendendo, conversando com Deus. Quando a gente reza e conversa com Deus, a gente vai entendendo melhor a nossa vida, a vida da nossa família, o mundo, a nossa própria história. A gente aprende tanto conversando com Deus. Então Deus termina o livro dizendo: eu não terei compaixão de Nínive, a grande cidade na qual há mais de 120.000 pessoas. Como é que eu não vou ter compaixão dessa cidade? Eu amo essas pessoas. Eu quero a salvação dessas pessoas. Eu mandei você anunciar a minha mensagem de conversão a essas pessoas. Eles escutaram, eles se arrependeram, eles pediram perdão. E você queria que eu destruísse a cidade? Não, Jonas. Eu sou o Deus do amor, o Deus do perdão. E Deus dá uma grande lição para Jonas. Uma lição que vai mudar a vida de Jonas para sempre. E eu espero que essa lição que Deus deu para Jonas seja hoje a tua lição, a nossa lição. Que essa história possa ajudar a mudar o nosso coração. Que essa presença de Deus que está aqui conosco, nós que estamos falando da palavra de Deus e Deus está aqui conosco, que esse amor de Deus, que essa misericórdia de Deus
possam entrar ainda mais profundamente dentro de nós e nos ajudar a entender como Deus é bom, como Deus oferece o seu amor, o seu perdão, a salvação para todos os homens, para os judeus, para os pagãos, para os ninivitas, para os homens de Tarsis, para os homens do Marajó, de Belém, de Altamira, do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, do mundo inteiro. Deus quer a salvação de todos os homens, do mundo inteiro. Deus quer que todos os homens, bons e maus, todos se salvem. Mas para que Ele possa nos dar a salvação, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Pedir perdão pelos nossos pecados. Por isso é importante a confissão. Nos arrependemos e pedimos perdão dos nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, nós temos que ser profetas no mundo, levar ao mundo o amor de Deus, levar ao mundo a palavra de Deus, levar ao mundo como Jonas levou a Nínive, a boa nova, a mensagem da salvação para todos os homens. Felizes são os homens e as mulheres que se tornaram profetas e profetisas de Deus. Eu quero ser profeta de Deus. Diga agora comigo, vamos dizer juntos isso? Eu também quero ser profeta de Deus, como Jonas. Vamos dizer juntos de novo? Eu quero ser profeta de Deus, como o profeta Jonas. Amém! Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jonas e a baleia. Versão brasileira, etc. Filmes, São Paulo. Há muito tempo existia um jovem chamado Jonas que morava numa pequena vila do norte de Israel. Quando ainda era pequeno, aconteceu uma coisa que o deixou tão bravo. Bom, foi mais ou menos assim. Morte aos israelitas! Jonas, rápido! O que houve, mãe? Os assírios estão atacando. Oh, não! Venha para as escadas! Jonas, para onde está indo? Meus pássaros! Vão matar os meus pássaros! Vá logo, Jonas! Venha! Morte aos israelitas! Venha, desça pela corda! Jonas, não pode levar seus pássaros! Mas vão matá-los! Não! Vá agora com a sua mãe! Voem agora!
Voem, passarinhos! Voem rápido! Jonas! Eu odeio os assírios! Enquanto Jonas crescia, os assírios continuavam a atacar o seu povo. Por que, meu Deus, por quê? Ano após ano, os assírios continuam destruindo a nossa terra, nosso povo, nossas casas. E agora o Aras de Miqueias e Sara. Jonas, foi o nosso Aras que eles queimaram, não o seu. Agora pare de resmungar e venha comer. Miqueias, veja quanta injustiça. Eu estou muito indignado. Você não está? Se vocês dois não entrarem aqui agora, a comida vai queimar também. Estamos indo, estamos indo. É, pelo menos não levaram você. Que bom. Um dia eu vou dar o troco. Você sempre diz isso. Mas não vai resolver nosso problema. Sara, como pode dizer isso? Depois de tudo que nós passamos? Não quero falar disso. Agora comam. Experimente isso, Jonas. É de Jopa. Os navios de Tarsis trouxeram nossas frutas. Jopa? Fica a quilômetros daqui. Sara, como as conseguiu ainda frescas? Tenho minhas fontes. Agora comam os dois. Sim, senhora. Jonas, você tem razão. Temos que parar os assírios antes que acabem conosco. E tenho que te contar algo. Sim, tem razão, tem razão. Temos que acabar com isso. E eu não quero morrer como meu velho pai, sem provar o sabor da verdadeira vingança. Espere, silêncio, silêncio. Quem pode ser? Entre. Não! Quem é esse? Jonas? É isso mesmo. Sou eu. Permitam-me participar do grupo. Eu também quero derrotar os assírios. Seja bem-vindo, Jonas, filho de Amitai. Deus abençoe o senhor. Eu não conheço. Temos ótimos planos, mas não conseguimos derrotar os assírios de uma vez. Nos custará muito esforço. São um grande e feroz império. E o povo de Nínive também são assírios. Nínive são os piores. Toda a cidade é corrupta. Sim, Nínive, nossa inimiga. Está de guerra. Não vejo. Está decidido, é guerra. Então vamos atacar. Sim, temos... Nós nos vingaremos. Isso mesmo. Vamos atacar sim. Agora vamos agradecer a Deus. Sim, tem razão. Deus está do nosso lado. Nínive era a capital da Síria, uma grande cidade localizada ao norte da vila de Jonas, na Judéia. Então matou todos eles? Sim, Sua Majestade. Ninguém sobreviveu, nenhum homem, nenhuma mulher, criança ou animal. Nem vocês conseguirão escapar de mim. Saiba que você é meu melhor soldado. A seu serviço, Majestade. Volte aqui.
Não se atreva a chover agora. Não! Jonas. Jonas. Hã? Quem é você? Pare de brincar, quem quer que seja. Jonas, sou eu. Deus. Sim, Deus. Eu só posso estar sonhando. Não está sonhando. Sou eu. Bom, Senhor, qual é a tua vontade? Eu sou o teu humilde servo. Diga ao povo de Nínive que serão destruídos, a não ser que mudem seus hábitos. Jonas, está me ouvindo? Sim, senhor. Desculpe, senhor. Eu só estava... Eu sei que é uma tarefa inesperada, mas não precisa se desesperar. Não, senhor. Eu quero dizer... Sim, senhor. Precisa alertá-los, Jonas, ou serão destruídos. Está em suas mãos. Sim, senhor. Sim, eu avisarei. Eu avisarei. Obrigado, senhor. Obrigado por ter me mostrado a sua luz. Eu fui escolhido por Deus. Pode acreditar? É bom demais para ser verdade. Eu fui escolhido por Deus. Espera aí. Deus está querendo que eu alerte o povo de Nínive? Ajudá-los? Mas eles merecem a destruição. Não! Me soltem suas árvores, idiotas! Nínive. Eu não posso avisá-los, eu não posso fazer isso. Vai contra todas as minhas crenças. Mas o que eu posso fazer, então? Adeus, meus queridos amigos Miqueias e Sara. Quem sabe quando nos veremos outra vez. Cuide bem deles. Alerte, Nínive. Destruídos, destruição. Falta muito para Jopa? Uns 160 quilômetros. Vamos ter que passar a noite aqui. Não pode fugir de Deus, Jonas. Eu não vou! Disse alguma coisa? Não, nada. Bom, lá está ela, a cidade de Jopa. Os portões para o mundo. Você vai ter que ir a pé daqui. Boa sorte em Tarsis! Eu procuro um navio para Tarsis. Está ali. Vai partir em breve.
Vai para Tarsis conosco? Tarsis? Ah, sim. Que Vishnu nos proteja durante a viagem. Vishnu, o grande Vishnu nos levará para onde achar melhor. Os vendemos em Tarsis por um ótimo preço. Ah, são tão coloridos. Eu tinha alguns pombos quando eu era garoto, mas... Mas? Voaram e se foram. Voaram e se foram! Voaram e se foram! Seja bem-vindo, amigo, ao melhor navio do mundo. Ele enfrenta o mar? O mar e o que estiver na frente. É impressionante. Tantas pessoas de lugares tão distintos. De onde você vem? Sou israelita. Eu sou da África. Viemos de lugares diferentes, mas nesse navio trabalharemos juntos. Devemos levantar a vela, capitão. Pode levantar, marinheiro. Comida, companheiro. A noite é uma criança e a jornada será longa. Ah, não, obrigado. Acho que eu vou descer e descansar um pouquinho. Então, durma bem, meu amigo. Durma bem. Parece que a chuva chegou. É melhor comerem logo. Oh, Deus. Que Confúcio nos proteja! Que Vishnu nos salve! Que o não volte nos salve! Precisamos nos livrar das coisas ou afundaremos! Onde está Jonas? Precisamos da ajuda dele. Está descansando lá embaixo. Descansando? Que Vishnu nos salve a todos! Acorda, homem! Acorda, homem! Acorda, acorda, homem! A tempestade! Precisamos da sua ajuda! Todos devem rezar! Ai! Oh, Vishnu, nos salve, nos salve! Céus, não podemos morrer! Oh, Deus, seja misericordioso, seja piedoso! Nos salve desta tempestade, Deus! Isso aqui já para o mar! Vishnu deve estar muito bravo com alguém deste navio. Mas não é comigo. Precisamos descobrir com quem é. Isso. Vamos tirar a sorte. Vejam, varas!
todos devem tirar uma vara. Quem tirar a menor delas deverá ser o culpado. Viu só? Não sou eu. Nem eu. Homem dos pombos, ainda não tirou o seu! Não. É verdade, sou eu. Seremos aniquilados a não ser que vocês me joguem no oceano. Não podemos fazer isso. Mas devem, senão todos morreremos. Tentaremos chegar à costa e o deixaremos lá. Céus, não! Mais longe iremos! Primeiro à esquerda e agora à direita! Viajaremos pelo dia e viajaremos pela noite! Não podem vencer! Nenhum homem, não importa quem seja, deve ser jogado no mar! Mas nós não temos escolha. Não! Este bordo! Oh, Deus, por favor, nos perdoe. Não queríamos jogá-lo no mar. Seu Deus deve ser muito poderoso. Controla o vento e os mares. Vamos rezar por Jonas, onde quer que esteja. Vejam, uma bomba! Esse é um ótimo sinal! O Deus dele deve ser muito misericordioso. Eu não vou machucar você! Mas o que é que está...
Eu estou vivo. Obrigado, Senhor, por ter me salvado. Muito obrigado. Jonas. É Deus quem está falando. Claro. E vou lhe pedir mais uma vez. Vá e alerte Nínive que serão destruídos se não mudarem sua forma de agir. Sim, senhor. Eu irei. Não vou decepcioná-lo dessa vez. Deus me disse que o povo de Nínive vai ser destruído, a não ser que mudem seus hábitos. Após 3 dias de caminhada, Jonas finalmente conseguiu chegar à capital da Síria, Nínive. E será que é o caminho? É o caminho certo. Sim, isso mesmo. Essa é nossa melhor estratégia. Podemos vir na direção oposta para que os israelitas não nos vejam chegando. E atacaremos. E vamos derrotar os israelitas mais uma vez. Ótimo. Ouvi dizer que guardam ouro embaixo de suas casas. Será todo nosso. Povo de Nínive, cuidado! Em 40 dias vão ser destruídos! Arrependam-se! É meu! Não é não, eu encontrei ele primeiro. Você está tentando me roubar! Atenção todos, o povo de Nínive vai ser destruído! Pare! Ouça! Está tentando me enganar? Não estou não. Ouça o que ele está dizendo. Deus está muito irritado com todo o povo de Nínive. Se não se arrependerem, ele vai acabar destruindo vocês. Você ouviu isso? Nós ofendemos a Deus. Por favor, pode ficar. O camelo é seu. Não. Fique com você. É seu. Vamos dividi-lo. Boa ideia. Esse povo de Nínive. Olha só para eles. Por que Deus tem misericórdia deles? Ladrões, assassinos, mercenários? Muito bem. Deus diz que irá destruí-los caso não se arrependam. E eu devo avisá-los porque Deus me pediu. Talvez eles não se arrependam e então Deus os destrua no final das contas. É isso que ele tem planejado todo esse tempo. Me escutem! Deus disse que irá destruir o povo de Nínive, caso não se arrependam e mudem seus hábitos. Você está anormalmente feliz hoje. Estou. Logo serei mais rico que todos, minha querida. Ótimo. Já estou me cansando destas joias velhas. Tolos desajeitados. Mas, majestade, por favor. O quê? Ouça falar comigo. Leve-os daqui e tranque-os para sempre. O que acha desta aqui? Mas é extraordinária. Acredite em mim, haverá milhares iguais a esta. Enquanto nós comemos, nossos exércitos se preparam para invadir o sul. Eu derrotarei aqueles israelitas de uma vez por todas. Divino. Atenção! O povo de Nínive será destruído! O quê? Como é que ele ousa? Prendam este homem de uma vez! Una meus ministros! O povo de Nínive vai ser... Quem é você? E quem lhe deu permissão para sair por aí falando essas coisas? Então, fale. Deus me pediu para alertar o povo de Nínive para que mudem seu comportamento. Ou serão destruídos. Destruídos? Ele está mentindo para o senhor. É um espião enviado pelos israelitas. Veremos. Deus te mandou? Me diga, por que eu, um israelita, iria querer avisar o povo de Nínive?
Eu venho apenas pela vontade de Deus. Temos que tomar cuidado. Pode ser um espião. Mas que coisa. Não acredito nele. É um charlatão, com certeza. Eu não acredito. Acredito em você. Mas se eu descobrir que está mentindo, você está morto. Trago meus planos de batalha. Se Deus está insatisfeito conosco, então mudaremos nossas ações. E pediremos sua misericórdia. Povo de Nínive, muitos de vocês ouviram a mensagem de Deus que este jovem nos trouxe. Nós devemos mudar nossa forma de agir, servir melhor a Deus e pedir sua misericórdia. Como sinal de nosso arrependimento, todos deverão usar sacos como roupas. Por que devemos vestir sacos, papai? Porque é a forma de mostrarmos nosso arrependimento. Entre. Sua Majestade, seu saco para vestir. Volte já aqui. Diga-me, tenho sido muito dura como rainha? Sua Majestade. Eu acho. Passe-me o saco. Vá e peça ao guarda que solte todos os meus servos da prisão agora. Sim, Vossa Majestade. Obrigada. Oh, nosso Pai amado, tenha piedade. Nós realmente nos arrependemos. Não. Deus não pode ter piedade deles. Ele não pode. Não temam, por terem se arrependido, eu lhes serei misericordioso. Isso não é justo, não é? Como é que Deus pode ter piedade deste povo detestável? Não, eu quero morrer. Jonas. Mas e quanto ao meu povo, Senhor? Não merecemos vingança depois de tanto sofrimento? Jonas, não deve sofrer tanto. Então quer dizer que Nínive ainda pode ser destruída? Hein? Me responde! Eu vou ficar aqui esperando até que Deus mude de ideia. Está tão quente aqui. Não tem sombra alguma. Eu queria tanto estar debaixo de um abrigo. Ai, eu estou tão cansado.
Ah, que maravilha! De onde foi que você apareceu? Agora sim eu me sinto bem. Eu estou coberto do sol quente por esta linda planta. E eu tenho certeza que a qualquer momento o povo de Nínive vai ser destruído. Jonas, ainda não aprendeu a perdoar, não é? Então devo ensiná-lo uma outra lição. Sim, pequeno lagarto. Faça seu trabalho, como lhe pedi. Não. Não, minha linda plantinha. O que aconteceu com você? Não, o que te destruiu? Que coisa terrível matou você? Que horror! Mas está tão claro aqui que está me cegando! Está doendo demais! Está me machucando! É muita dor! É muita dor para eu conseguir aguentar! Jonas, quando vai aprender? Chora pela morte de uma planta e ainda assim deseja a destruição de uma cidade inteira, cheia de pessoas inocentes, crianças que ainda nem sabem andar. Jonas, quando encontrará piedade e misericórdia em seu coração? Misericórdia, Senhor? Eu? Sim, você, Jonas. Estou perdido e não consigo achar meu caminho de volta. Me diga, onde você mora, garoto? Eu moro em Nínive. Não precisa chorar. Eu vou levá-lo para casa. Você gostaria de ouvir uma história enquanto nós andamos? Sobre o quê? Sobre um homem que vai parar na barriga de uma baleia. E Jonas finalmente aprendeu a não ter tanta raiva.